Fala Marvetes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Demolidor Renascido, dessa vez do segundo episódio, Ótica. Quem dirigiu o episódio foi Michael Cuesta, Aaron Moorhead e Justin Benson, e o episódio foi roteirizado por Matt Corman, Chris Ord e Darius Cardapane. Mas eu vou explicar isso mais pro final do vídeo, né? O episódio já se inicia na véspera do ano novo de 2026, com Wilson Fisk se dirigindo ao povo de Nova York, dizendo que vai priorizar os problemas atuais da cidade e que eles não precisam de vigilantes como o Justiceiro, o Homem-Aranha e o Demolidor por aí, porque eles só pioram as situações, né? E aí que tá. O Fog morreu em 2025. A gente já teve um time skip de um ano, que foi agora, né? No primeiro episódio, em 2026. Nesse segundo episódio, como é véspera de ano novo, nós vamos para 2027, deixando igualado as séries e os filmes do UCM no mesmo ano, porque Capitão América Admirável Mundo Novo se passa em 2027 e agora Demolidor Renascido também. Um tempo após, né, a véspera de ano novo, nós vemos esse rapaz aqui descendo para uma estação de metrô em Nova York. Ele se chama Hector Ayala, né? E ele nota um rapaz sendo assediado e espancado por dois outros homens, chamados Powell e Shanahan. Porém, ele começa a lutar, né, contra esses caras para proteger a vítima, que sai correndo. E o Shanahan acaba caindo nos trilhos do metrô e morre atropelado. Então, o Powell revela que tanto ele quanto o Shanahan eram policiais. E o Hector Ayala é preso por causa disso. E aí, tem a abertura, né? Nós vemos que o Wilson Fisk está conversando com a assessora dele, né, que é a Sheila, que está falando que as novas funções de prefeito dele e tal, que a ótica vai ser bem criticada durante os primeiros dias, e eles devem saber, né, se a agenda anti-vigilantes dele vai dar certo ou não, considerando a opinião pública, né? O Wilson Fisk diz que já está acostumado com as pessoas falando mal dele, mas a Sheila aconselha, né, que ele deu um jeito de virar essa imagem. E até o fato da Vanessa, que é a esposa dele, não estar participando, não estar tão envolvida, pode acabar sendo prejudicial a longo prazo. Então, o Wilson Fisk diz, né, que tanto ele quanto a Vanessa têm coisas a resolver e que é para Sheila dar um espaço de manobra para Vanessa. Enquanto isso, o Matt vai lá na delegacia trabalhar, né, e ele acaba escutando os policiais comentando sobre o Hector, né, que matou um policial e tal, embora ele alegue ser um acidente. Então o Matt fica curioso, vai falar com o Hector, que ele conta, né, como foi a situação, que ele viu um cara sendo abordado lá e tal, ele não sabia que eram policiais e tal, ele tentou proteger a vítima, acabou tendo uma briga e o cara acabou caindo nos trilhos e morrendo. Ele jura que foi um acidente. O Matt escuta os batimentos cardíacos do Hector e vê que ele tá falando a verdade. Então ele decide representá-lo, né? Porém o Hector diz que não tem dinheiro, mas o Matt diz que isso não é problema. Enquanto isso, Wilson Fisk se encontra preso no trânsito. Ele acha ruim, né, que o carro não tá andando, ele decide descer para ver o que tá acontecendo e nota que tem um buraco na avenida. Então ele vai falar lá com o capataz, né, dizendo, por que isso tá ele? Ah, é porque a gente precisa de uma permissão, de uma licença, é uma burocracia inteira para conseguir a permissão para fazer o trabalho, para tapar o buraco. Mas o Wilson Fisk diz, não, eu sou o prefeito da cidade, eu dou qualquer autorização que vocês precisarem, vão, trabalhem, mão na obra. E aí, tipo, o povo vai se aproximando, vai filmando o Wilson Fisk, né? E o apoio público dele como prefeito acaba aumentando, porque ele é o prefeito que faz as coisas acontecerem. A opinião pública fica mais positiva em relação ao Wilson Fisk. Enquanto isso, lá na Murdock e McDuffie, né, nós vemos que o Matt está tentando convencer a Kirsten e o Cherry a representarem o Hector, porém eles são contra a ideia, porque se eles o representarem, eles estariam se opondo à força policial de Nova York. Mas o Matt, né, consegue convencê-los, dizendo que vai ajudar a Kirsten, porque eles têm muito trabalho a fazer. E ele pede para o Cherry falar com a esposa do Hector e tentar encontrar a testemunha, né? Porque afinal de contas ele sente que tem alguma coisa estranha nessa história do Hector. Algo que aconteceu que ele não está contando. Então, acontece a audiência judicial do Hector, né? Ele está sendo processado por um advogado chamado Benjamin Hochberg. E o juiz, né, que está encarregado dessa audiência é Jerry Cooper. Basicamente, o Hochberg consegue, né, com que o
Hector seja detido sem fiança, apesar dos apelos do Matt, né? Voltando para o Wilson Fisk, nós vemos que o Daniel conseguiu uma audiência privada entre ele e uma jornalista jovem chamada Bibi, que ela meio que está cobrindo todo esse negócio da candidatura do Fisk, do mandato dele como prefeito. E ele descobre que ela se chama Bibi Urich em homenagem ao tio dela, Ben Urich. Pra quem não lembra, Ben Urich foi um jornalista que apareceu na primeira temporada de Demolidor e foi o mentor da Karen, que ajudou a investigar e descobrir um monte de podres do Wilson Fisk. Só que quando ele ia publicar uma matéria, ele recebeu a visita do próprio Fisk, que o matou. Pois é, né? Mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe que foi o Fisk que matou o Urich, né? E aí que tá a ironia. A sobrinha do cara que ele matou tá ali conversando com ele. Mas enfim, né? Basicamente a Bibi informa que tem um comissário de polícia chamado Galo que vai se aposentar. E isso pode acabar levando o resto da força policial a se demitir em protesto, já que eles não são a favor do Fisk. Então, né, o Fisk ele fica pensando em formas de reverter a situação. A Bibi menciona a Vanessa e aí o Wilson decide encerrar, né, a reunião que eles estão tendo. Vamos parar um pouco de falar sobre o Matt e o Fisk e vamos falar sobre a Heather, né? Ela tá organizando um meet and greet sobre um novo livro dela. E ela é visitada por esse jovem aqui, interpretado pelo Hunter Donan, acho que é assim que se fala o nome dele. E ele se chama Bastian. Basicamente, o Bastian é um grande fã da Heather e tá querendo a ajuda dela com alguma coisa, que ele não especifica muito bem o que é, ele só diz que está precisando da ajuda dela. Ela concorda, né? O Bastian vai embora e o Buck, que é um dos colegas do Fisk, ele vai falar com a Heather. Ele quer alguma coisa. O funeral do policial Shanahan acontece, né? O Wilson Fisk vai até lá para conversar com o comissário Galo. Mas o comissário Galo não acredita que o Wilson Fisk mudou, continua pensando que ele é um criminoso e tal, e se pergunta por que ele deixou essa vida para trás para ser prefeito. Basicamente, para ele tem caroço nesse angu, nessa história do Fisk, né? Nós vimos que a Kirsten e o Cherry foram visitar a esposa do Hector, né, a Soledad Ayala. E, tipo, apesar, né, de tudo, ela parece estar com medo de alguma coisa. Tipo, ela não compareceu na audiência do Hector, né? Tem alguma coisa acontecendo. E aí o Cherry vai meio que pegar um terno, alguma roupa pra o Hector e acaba encontrando uma caixa com um traje. E aí que tá. O Matt vai na prisão de Riker, né, que é onde o Hector está sendo mantido, e revela que o Cherry descobriu um traje do tigre branco e o medalhão. Então sim, Hector Ayala é o vigilante tigre branco que foi mencionado no episódio anterior, né? Porém o Hector se defende dizendo que ele não estava com o traje durante o incidente lá do policial que morreu, né? Mas o Matt ainda fica preocupado porque se essa informação vazar, a imagem do Hector vai ficar mais suja ainda, principalmente com essas novas leis do Wilson Fisk. E, tipo, o Hector diz que sem o Demolidor, a cidade ficou desprotegida, então alguém tinha que agir, né? Enquanto isso, o comissário Galo vai fazer uma visita ao Fisk, né? Que desenterra alguma coisa do passado do Galo. Ele não revela o que é, mas ele provavelmente sabe algum podre do policial. E mostra uma foto da esposa e da filha do comissário, provavelmente os ameaçando, né? E aí que tá. O advogado lá, o Benjamin, né? Ele acaba descobrindo, né, sobre o traje do tigre branco e o amuleto. E o amuleto mágico, né? E quer falar isso para o Jerry Cooper. Ele fala e quer que isso seja usado no julgamento. Porém, o Matt intervém e diz que isso não tem relevância para o caso, porque ele não estava com traje. Dá para comprovar isso. Ele agiu normal e foi um acidente. O juiz fica do lado do Matt nessa e diz, né, que nenhuma prova em relação ao tigre branco será usada no julgamento. O Hector Ayala será julgado plenamente como um civil e não como um vigilante. E aí, beleza. O Matt vai falar com o Cherry sobre tudo, né? O Cherry não encontrou a vítima, porém ele acha que esse caso tá ficando bem familiar com o passado de vigilante do Matt, né?
O Matt só diz, não, Cherry, isso aí é sobre o Ayala, tá legal? Ele vai embora dali, fica parado do lado de fora de uma igreja, ouvindo uma pregação. E essa cena é importante pro personagem, porque como vocês sabem, né, boa parte da história dele envolve sua religião, ele é católico. Porém, uma linha quase foi cruzada no episódio anterior, quando ele tentou matar o mercenário. E aí, ele não se sente mais digno de ser o Demolidor, muito menos de pisar na igreja. Porém, ele continua escutando a palavra, né? A fé dele continua intacta. Ele só não se acha digno de entrar no lugar, na igreja. Então, ele vai até a delegacia, né? Fica esperando e começa a seguir o policial Powell. Nós vemos que os serviços que o Buck foi conversar com a Heather era para solicitar uma terapia de casal para o Wilson e Vanessa Fisk. A Vanessa fala que depois que o Wilson foi preso, né, ela que teve que cuidar das coisas. E aí um tempo depois, o Wilson foi atacado por uma vigilante, no caso estão se referindo a Maya, né, quando ela deu um tiro nele na série do Gavião Arqueiro. E após isso, o Wilson ficou alguns meses afastado. E isso, a Vanessa continuou controlando a situação, controlando as coisas, porém, a relação dela e do Wilson ficou cada vez mais distante. E o Wilson mesmo admite que não quer perder a esposa. Então, o Matt, ele percebe que o Powell está conversando com outro policial e que encontrou o apartamento da vítima que o Hector salvou. Então, o Matt liga pro Cherry, avisa, né, sobre a situação, pede pra ele ficar meio que esperando num lugar lá. E ele entra no apartamento de noite, antes que os policiais cheguem. E a vítima é um rapaz chamado Nick Torres. Ele tá com muito medo de depor, né, porque ele tá com medo que a polícia venha atrás dele. O Matt tenta convencê-lo, porque sem ele, não tem como provar a inocência do Hector. Então, a polícia tá chegando, o Matt pede pra o Nick fugir pela escada de incêndio e encontrar com um conhecido dele chamado Cherry, porque ele vai protegê-lo, né, vai dar as instruções, tudo certinho. Então, o Matt fica no apartamento do Nick, o Powell chega junto com um outro policial chamado Williams, e aí eles começam a atacar o Matt e até sugerem matá-lo. Inclusive, o público, né, vê que os dois têm uma tatuagem no pulso que lembra muito a caveira do Justiceiro, só que ela tem uma bandeira dos Estados Unidos, então pode ser uma outra coisa. E aí, né, o Matt, ele fica implorando para eles pararem com isso, mas não dá. Passaram do limite e o Matt para de se conter, começa a espancar os dois, né? Os dois caem provavelmente desmaiados, eu não acho que eles morreram. E assim se encerra o episódio com o Matt dando um grito bem alto. Inclusive vamos falar das curiosidades, né? Esse episódio começa com uma homenagem para o Camar de los Reyes, né? Que foi quem interpretou o Hector Ayala. E o ator, infelizmente, faleceu em dezembro de 2023 devido a um câncer. E, pois é, não sabemos o que vai acontecer com o personagem no resto da temporada ou numa próxima temporada, né? Se vai ter recast ou se vão seguir os quadrinhos e dar o manto pra irmã e pra sobrinha dele. Mas enfim, vamos falar, né, sobre esse lance de terem 3 diretores e 3 roteiristas do episódio. Basicamente, a maior parte desse episódio retém o material da filmagem original da série, que foi dirigido pelo Michael Cuesta e foi roteirizado pelo Matt Corman e pelo Chris Lord. Ou seja, por isso eles foram creditados, porque boa parte do episódio foram eles que fizeram. Porém, a série passou por uma reformulação, né? Uma reformulação criativa. Então, quem dirigiu esse episódio foram o Justin Benson e o Aaron Moorhead. Porém, eles só dirigiram cenas adicionais. E o Darius Carpane, né, que é o showrunner, ele escreveu algumas cenas novas para o episódio. Essas cenas foram a sessão de terapia em casal, né, e a cena de luta no final do episódio. Aí, pronto, ele roteirizou essas 2 cenas e elas foram dirigidas pelo Justin e pelo Aaron. Por isso que eles também são creditados no episódio. Porém, a sessão de terapia, ela já fazia parte do episódio original. Porém, era na época em que a Sandrine Holt estava escalada para o papel da Vanessa Fisk. Só que, obviamente, quando teve toda a reformulação da série, eles chamaram a Ayelet Zurer de novo, porque
ela já tinha terminado, né, de gravar outra série. Ela não estava antes na série porque conflito de agenda. Mas como a série foi reformulada, ela já tinha terminado a outra que ela estava gravando, ela retornou para o papel. Mas é isso. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fim dos corações. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one.